E aí, rapaziada, tranquilo? Se o seu objetivo é conquistar o Colégio Naval, esse vídeo é especialmente para você. Eu vou te dizer os 10 principais temas de geografia no Colégio Naval. Vamos lá? Alô, alô, rapaziada, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui do Agora de Cert. Hoje eu tenho uma missão especial. Preparei esse vídeo extra para você que quer o Colégio Naval. O Colégio Naval é uma das provas mais concorridas e você tem que estar preparado para o que vem por aí. E eu vou te ajudar na minha área, na área da geografia, a você conquistar o seu objetivo, que é a carreira militar no Colégio Naval. Beleza? Eu fiz um levantamento das provas do ano de 2008 até o ano de 2017, com os principais temas de geografia, elencando eles, e fiz um gráfico para você que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Então, se você quer ver esse gráfico, se você quer ajudar esse canal, quer continuar essa iniciativa, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e já manda para toda a galera que está com esse objetivo de Colégio Naval. Com certeza você vai ajudar muita gente passando esse vídeo à frente. Beleza? Bom, o Colégio Naval ele tem como característica, na área de geografia, discutir principalmente a geografia brasileira. Ao longo desses anos todos, foi isso que eu encontrei. Pode ser que esse ano a banca resolva mudar essa história. Só que é muito difícil, afinal de contas, eu analisei os últimos 10 anos de concurso. Então, vou te dar essa moral agora. Eu vou começar pelo tema que até hoje apareceu menos, que é o tema que nesses anos caiu uma vez. Esse tema é o tema do fuso horário. Então você vai estudar ele entendendo qual é a função do fuso horário, linha internacional de data, separando todas essas ideias. Como calcular o fuso horário? Se fulano está no país A, que fica no fuso horário X, e ciclano está no país B, que fica no fuso horário Y, que horas que vai estar em cada um dos lugares? Isso você vai precisar saber. É importante que você tenha esse conteúdo, porque se cair mais uma vez, vai que esse ano resolvem botar a segunda vez. E aí você vai estar preparado para detonar, tá? O segundo tema se apresentou por 3 vezes nas provas. Ele fala da geografia urbana do Brasil. Então você vai ter que entender como é que funciona a urbe brasileira. Tem vídeo aqui no canal do Agora de Cert que a gente fala sobre vários temas que vão te ajudar com certeza muito. Então dá uma olhada aqui nos nossos vídeos anteriores que você vai ter uma grande noção, tá? Então ele vai perguntar para você sobre formação das cidades, o desenvolvimento urbano brasileiro, como é que se deu essa ida para as cidades, saída do espaço agrário, vai ser importante você saber disso. Isso vai discutir os problemas sociais. A gente percebeu isso também, de uma forma bem leve, mas ele vai também querer que você discuta a cidade e os problemas sociais que estão nela, tá? Então foca nisso que vai ser bem bacana. O nosso próximo tema, nesse top 10, é a hidrografia. A hidrografia do Brasil. Formação de lagos, como é a formação dos rios, questão das bacias hidrográficas brasileiras. Você vai ter que entender sobre os aquíferos, que é uma fonte importantíssima de água também do nosso Brasil, tá? Então dá uma olhada nisso, dá uma estudada, porque esse tema foi apresentado 4 vezes nesses últimos 10 anos. O próximo tema do nosso top 10 do Colégio Naval são movimentos populacionais, né? Existem vários movimentos populacionais. Eu posso elencar alguns. O êxodo rural, né? A saída do homem do campo em direção à cidade. Ó, tá ligado lá com a questão de geografia urbana, vai te ajudar bastante. Você pode falar sobre a questão do movimento pendular, tá ligado àquela pessoa às vezes que trabalha num lugar e mora em outro. Então ela faz essa migração de ir como um pêndulo até o seu trabalho e voltar. É um movimento populacional também e você vai precisar estar ligado nesse movimento. Tem a transumância. Esse tema também apareceu por 4 vezes nas provas do Colégio Naval. Mais um tema que apareceu 4 vezes foi a demografia brasileira. Olha que bacana. Um dos nossos vídeos aqui do canal, a gente discutiu justamente isso. A inversão da pirâmide etária brasileira. Será que estamos ficando mais velhos? Então você pode procurar aqui no nosso card, eu vou deixar aqui em cima para você, justamente esse vídeo, tá? Que vai falar sobre a demografia, o que é pirâmide etária,
Quais são as condições de crescimento da nossa população, por que essa pirâmide vai se modificar, por que as pessoas estão ficando mais velhas no Brasil e quais são as políticas públicas que precisam ser feitas para receber essa nação que está ficando cada vez mais velha. Tá? 4 vezes também caiu e vale a pena você ter isso organizado na sua cabeça. Nosso próximo tema nesse top 10 do Colégio Naval é climatologia brasileira. Você vai ter que entender muito bem como é que funciona esse padrão climatológico do Brasil. Então você vai ter que entender quais são os tipos de clima que nós temos no Brasil. Vale lembrar que a nossa nação ela tem dimensões continentais. Então, de acordo com a latitude, você vai ter um tipo de clima diferenciado. Você vai ter que entender cada um desses climas. Vai precisar entender também as massas de ar. O Brasil sofre influência de várias massas de ar. E você vai ter que ver cada uma e saber suas características. Geralmente, as massas de ar que nascem dentro do oceano, elas vão ser úmidas. E as que nascem no continente vão ser secas. Tá? Isso é uma característica que diferencia quando ela nasce, por exemplo, sobre a região amazônica. Nessa região amazônica, mesmo sendo no continente, ela vai ser úmida. Tá? Eu não estou aqui para explicar detalhadamente isso, mas estou te dando o caminho das pedras para você chegar lá. O nosso próximo tema é a geografia agrária. A gente também tem um vídeo muito especial aqui falando sobre geografia agrária para você. Na verdade, é mais do que um vídeo. São 2 vídeos que discutem esse tema. Você vai ter que entender, por exemplo, como é que foi a formação fundiária no Brasil. Como que as terras foram distribuídas e por que as terras são distribuídas do jeito que são hoje em dia. Quais são as políticas públicas ligadas ao espaço agrário, quais são os tipos de produção que nós temos, quais os modelos produtivos aplicados no Brasil, a diferença entre agronegócio, entre minifúndio e latifúndio, entre agricultura familiar. Você vai ter que ter isso na sua cabeça, bem organizadinho também, porque esse tema em questão caiu 6 vezes na prova. Então, caiu com uma certa relevância. Não deixa de estudar sobre isso e, para quem também está estudando para o Enem, geografia agrária é o tema que mais cai nas provas do Enem. Se liga! O próximo tema, que também tem 6 aparições nas últimas provas do Colégio Naval, é o tema de regionalização. Ah, professor, isso aí tá tranquilo, regionalização, eu sei todas, são 5 as regiões brasileiras. Isso aí, muito bem. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Bacana, só que essa é a regionalização do IBGE. Se essa for a questão, você acertou. Mas temos também outros tipos de regionalização, como por exemplo a regionalização geoeconômica, que vai dividir o Brasil em 3 regiões. Região amazônica, região centro-sul e região nordeste. Você vai ter que se ligar nisso, tá? Como são as subdivisões regionais, isso vai ter que estar claro para você. Quais são as necessidades de você dividir em regiões? Algumas vezes são por características, outras vezes são por questões de organização geográfica, mas principalmente para você pensar em políticas públicas e organizar esse território. Tá bom? O nosso próximo tema, que eu agrupei para você, fala da geografia física brasileira. Ele também apareceu 6 vezes. É um tema mais complexo, porque tem muitos nomes técnicos e você vai ter que se aprofundar nisso daí. Então você vai ter que entender a questão do relevo brasileiro, como é formado esse relevo, né? A discussão sobre justamente a divisão das placas tectônicas que formou vários relevos no Brasil, como por exemplo a Serra do Mar, próximo à costa brasileira, né? Quais são as características de cada região de relevo, isso vai ter que estar claro para você. Além disso, você vai ter que ver uma outra divisão, que são os domínios morfoclimáticos. Também tem outras características que vai dividir o Brasil não nos biomas, como a gente vê, mas sim em domínios morfoclimáticos. É um tema complexo, eu não vou poder te passar todas as dicas, mas já estou te dizendo para onde você tem que ir. Solos do Brasil, o Brasil tem vários tipos de solo. Como se dão esses solos, outro assunto também importantíssimo que não pode faltar no seu plano de estudos. Não deixe de ver biomas brasileiros e, fechando esse balão, veja sobre meio ambiente, impactos ambientais, a lei ambiental brasileira, tudo isso também você vai precisar organizar no seu estudo. Esse tema também se apresentou 6 vezes na nossa prova do Colégio Naval. Agora você se prepara, porque eu vou te dizer o tema que caiu mais vezes. Esse tema caiu simplesmente 20 vezes na prova do Colégio Naval. 20 vezes.
Eu construí esse tema trazendo outros temas ligados para te ajudar. Se ele caiu 20 vezes de 2008 até 2017, a chance dele aparecer novamente na prova de 2018 é muito grande. Então você tem que estar com isso daí, ó, top na cabeça. Esse tema é economia brasileira. E aí ele vai abarcar vários e vários temas. Como, por exemplo, industrialização. Como que o Brasil se industrializou? Aquela diferença lá, aquela transferência que vai ter do capital do café para a formação das primeiras indústrias brasileiras. Depois a gente vai ter Getúlio Vargas trabalhando a questão da indústria de base. Vamos ter Juscelino Kubitschek, que vai também trabalhar a questão dos 50 anos em 5. Se eu quero fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, eu preciso de muita indústria, produzir bastante, né? E todo o processo da industrial que vai vir depois, a criação das estatais, das indústrias estatais, a criação da Petrobras. Isso tem que estar safo para você, ok? Desenvolvimento produtivo também é um outro elemento que você vai precisar ver. Como que o Brasil desenvolve a sua produção, tanto no campo quanto na indústria, porém através de um olhar econômico, né? A produção rural, por exemplo, através da produção de commodities. A indústria brasileira, como é que ela concorre lá fora com a sua produção, tá? Para quem ela vende o seu produto. Não deixa de ver isso. Além disso, não tem como eu produzir se eu não tiver as matrizes energéticas adequadas, como por exemplo, a luz, né? Eu vou precisar muito, eu vou ser muito dependente disso. Para produzir economia, para produzir capital, para produzir divisas. Você precisa focar nisso, na questão das hidroelétricas, na questão das termoelétricas, nas eletronucleares. Como é que isso se dá? Onde é que elas estão localizadas? A quem ela fornece essa energia? Qual é essa matriz energética? Também, por exemplo, a matriz energética do óleo, do petróleo, né? São matrizes muito importantes e que o Brasil tem de forma abundante. Então a gente tem que entender essas matrizes aí, porque isso está ligado diretamente à economia. Bom, eu já fiz as indústrias, eu já tenho espaço agrário, eu já tenho energia para produzir, mas como é que eu vou fazer o escoamento dessa minha produção? Como é que eu vou levar essa produção até o consumidor? Então você vai precisar saber sobre logística nacional. Como é que os produtos circulam? Já te adianto que o Brasil é um país principalmente rodoviário. Então, boa parte da nossa produção, ela circula através das estradas, através das rodovias, tá? Mas não é só isso, nós temos também portos, nós temos ferrovias para poder espalhar essa produção tanto dentro do Brasil quanto para fora dele. Você precisa entender essa lógica, essa rotina, como é que ela se dá. E por último, mas não menos importante, você vai ter que entender sobre o bloco econômico em que o Brasil está ligado, né? O Brasil faz parte do Mercosul, é uma nação muito importante dentro do bloco, né? Tem muitos parceiros comerciais dentro desse bloco. O bloco esse que é importante porque ele derruba certas barreiras alfandegárias, diminui os impostos, facilitando a negociação de produtos. Então eu preciso que você foque nisso. Qual é a relação do Brasil dentro do Mercosul? O que ele exporta? O que ele importa? Como ele importa? É bastante coisa? É bastante coisa. Mas lembre-se, o seu objetivo é o Colégio Naval e eu vou te levar até lá na parte de geografia. É só você seguir essa trilha que o sucesso vai ser seu. Eu tô colocando aí na tela agora para você o gráfico com todos os principais temas, organizadinhos como eu organizei aqui ao longo dessa apresentação. Vai facilitar você a enxugar o seu estudo, focar no que realmente interessa. Dá um print nessa tela e vai estudando por partes esses conteúdos. Muitos deles eu organizei já em conjunto para facilitar esse estudo. Olha, a vitória, ela é possível, tudo através do conhecimento, da difusão do conhecimento. O Colégio Naval é um sonho muito bacana e eu, professor Lúcio Brandão, tenho certeza que muito em breve vou ver seus comentários aqui embaixo dizendo que a vaga foi conquistada por você. Tô aqui te aplaudindo e torcendo pelo seu sucesso, porque esse sucesso só depende de você. Valeu, rapaziada, até a próxima, deixa o seu like, se inscreve no canal e em breve a gente volta com um vídeo extra pra bombar. Até mais!